Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 15. Nós vamos ler do verso 11 em diante. Evangelho de Lucas capítulo 15, verso 11. A parábola do filho perdido. Diz o seguinte, nós vamos ler até o verso 31. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte na herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá, desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então ele tinha desejo de comer aquilo, mas ninguém dava nada disso a ele. Caindo em si, quando caiu a ficha dele, quando ele percebeu o que estava acontecendo com ele, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Vamos prestar atenção no que ele disse. Pai, repita comigo: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, quem viu ele? Quem viu ele? E cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse, olha o que ele disse para ele. O que ele fala para ele? Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira, não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao seu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou seus bens com as prostitutas,
mata o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, pelo privilégio de estarmos reunidos no teu santo nome, pelo privilégio de sermos chamados igreja, pelo privilégio, Senhor, de podermos ouvir a tua voz. Que nessa manhã o teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio, para nos conduzir aonde o Senhor quiser, para nos mostrar as verdades ocultas que o Senhor quer mostrar a cada um dos corações que estão aqui, meu Pai. Que todo impedimento, toda barreira, todo coração endurecido, toda mente cauterizada, Senhor, toda resistência, nós declaramos tudo isso quebrado no nome de Jesus Cristo. E possamos nessa manhã ter uma manhã memorável, uma manhã especial, uma manhã única na tua presença, aonde possamos ouvir a tua santa voz, a voz do nosso Pai. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar. A parábola do filho pródigo, do filho perdido, é uma das passagens mais lidas, mais comentadas, mais pregadas, mais lindas da palavra de Deus. Existem valores aqui, meus irmãos, nós podemos ficar debruçados sobre este texto durante meses, porque tem muita riqueza, muito conteúdo, tem muita coisa. Mas eu quero me deter em uma palavra dessa parábola, a palavra pai. A palavra pai. O comportamento daquele pai, a maneira que aquele pai se portou, como o filho reconheceu que havia perdido tudo aquilo que o pai poderia lhe oferecer, qual foi a postura daquele filho em voltar atrás. E meus irmãos, aquele filho tinha tudo, ele vivia da melhor maneira possível, mas por um motivo ou por outro, eu não quero entrar nesse assunto agora, ele resolve pegar a sua parte na herança, pegar a parte que lhe cabia, e com isso, depois, quis viver a sua vida da sua maneira, do seu jeito, gastando como ele bem queria, bem entendia, sem a direção do pai dele, e enfiou a cara dele no mundo. E ali, depois de muita decepção, depois de passar fome, depois de desejar o que os porcos comiam, a palavra diz que ele desejava. Imagine você comigo o grau de fome que aquele jovem, que aquele filho estava, de desejar. E meus irmãos, a palavra fala que ele, depois disso, ele resolve voltar para o seu pai, resolve procurar lá o cuidado do seu pai, querendo não mais se colocar com a condição de filho, mas com a condição de funcionário, de escravo, porque ele não se via mais na condição de filho, porque ele tinha acabado com a vida dele, ele tinha destruído a vida dele, ele, na concepção e na cabeça dele, ele tinha acabado com a condição familiar dele. Mas uma das coisas que muito me chama a atenção, é que quando aquele filho retorna, o pai não enxerga um filho rebelde, um filho que gastou tudo, um filho que largou ele para trás, um filho traidor, um filho que não, mas ele enxerga ele como meu filho. Ele enxerga ele como meu filho. E meus irmãos, algo que me chamou muita atenção aqui foi isso.
e algo que Jesus fez com seus discípulos, que fica como ensinamento para nós hoje também. Abra sua Bíblia comigo, nós vamos abrir em Lucas, volta um pouquinho em Lucas capítulo 11. Se você fosse discípulo de Jesus, se você fosse um dos 12, estivesse diante de Jesus, o que você pediria para Jesus? Você é um dos 12. O que você pediria para Jesus? O que você falaria para Ele? O que você pediria para Jesus te falar, te ensinar, te dar, sei lá, se seria isso também? O que você pediria a Ele? Olha, Lucas capítulo 11, verso 1 diz o seguinte: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar. O que um dos discípulos pediu para ele? Ensina-nos a orar. E sabe, meus irmãos, dentro disso, eu imagino que a vida de oração, porque os discípulos estavam olhando ele, eu imagino que a vida de oração de Jesus era muito mais impactante do que os milagres que ele fazia. Você vê um cara que ressuscita morto, você vê um cara que multiplica pão, você anda com um cara que cura, que faz cego enxergar, faz paralítico andar, faz um monte de coisa. Dá poder para mim. Mas eu fico pensando, aqueles discípulos olhando ele orar, e eles apreciando Jesus orar, contemplando. Quando Jesus se colocava a orar, algo diferente acontecia onde ele estava. E eu fico pensando os discípulos olhando ele. Eu acho que eles até paravam de orar, oravam até de olho aberto, olhando para ele assim. Não é possível. E eles falam assim: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: quando vocês orarem, digam. Quando vocês orarem, digam: Pai. Santificado seja o teu nome. Vamos ler essa oração no Evangelho de Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 6, está um pouco mais contextualizado dentro do Pai Nosso que nós conhecemos. Mateus capítulo 6, verso 9, olha o que ele diz. A primeira palavra que ele fala na oração que Jesus ensina a seus discípulos. Jesus não fala, faça teatro, sei lá, dá rodopia, não, ele fala assim para eles: Pai nosso, me perdi aqui, estava de cabeça. Pai nosso, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mas o que me chama a atenção é o início da oração. Pai nosso. Jesus, diante de uma cultura judaica, diante de uma cultura onde existia uma separação entre Deus e os homens, aonde existia sacrifício, aonde se quem quisesse se aproximar de Deus, existia alguns ritos, tinha que acontecer algumas coisas, tinha que se oferecer animais, existiam sacerdotes, existia um monte de coisa. Jesus olha para aqueles caras, os 12, com um rabino, e fala: não precisa oferecer nada. Fala:
Pai, Pai nosso, meu Pai. Dando a Deus a figura de Pai. E Jesus, no Novo Testamento, ele nos conduz a mostrar-nos a figura de Deus como Pai. A figura de Deus como Pai. E meus irmãos, eu fico pensando, Jesus, no seu relacionamento pessoal com Deus, na sua vida de oração diária, no relacionamento dele, como que um filho se relaciona com o pai? Como que um filho se relaciona com o pai? Uma vez eu preguei aqui, eu dei um exemplo dos dois tipos de filho. Aquele filho que toda vez que chega no pai, já chega com a mão assim. Já conhece esse filho? Oi pai, tudo bom? Chega pedindo. Chega, eu estou precisando. Ó, me manda, tipo, pai, eu estou precisando. E tem aquele filho que quando olha o pai, pergunta se está tudo bem, conversa, se relaciona, abençoa o pai, está sempre junto do pai, quer sempre ouvir a voz do pai, está sempre encostado no pai, porque o prazer dele é estar junto com o pai dele. E quando existe uma necessidade, o pai se esquece dele? Esquece ou não? Não. Sabe, meus irmãos, nós temos um pai, Deus é o nosso pai. Como você está se relacionando com ele? Como que você ora? Como você se coloca diante dele? Quando você abre a sua boca, como você faz? Ou você só se lembra de orar, de estar diante de Deus quando precisa de alguma coisa? Eu preciso orar. Eu preciso orar mais, porque estou passando por essa situação. Qual é o seu comportamento diante de Deus, meu irmão? Quanto tempo você separa para o seu pai durante o dia? Quanto tempo você separa para falar com o seu pai? Para você orar? Sabe, meus irmãos, e Jesus, ele nos conduz. Olha o que diz em Mateus capítulo 11, verso 27, não precisa abrir, pode marcar se você estiver marcando, diz o seguinte, olha o que Jesus fala. Ele podia falar assim, todas as coisas me foram entregues por Deus. Ele podia falar isso, mas ele fala assim, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E aí ele fala, ninguém conhece o Filho, a não ser quem? E ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho quiser revelar. Ninguém conhece. Meus irmãos, o Senhor conhece a sua vida. Ele sabe tudo o que você tem passado. Eu tenho certeza que existem pessoas aqui passando por momentos de aflição em suas vidas. Momentos de agonia. Momentos de tristeza profunda. Momentos em que você não consegue nem descrever. Mas o seu Pai conhece tudo o que você passa. A sua vida está no controle das mãos do seu Pai que está nos céus. Ele tem cuidado da sua vida. Ele tem cuidado da sua vida. E meus irmãos, nós precisamos entender, a aprender a nos relacionar com o nosso Pai. Precisamos aprender a nos colocarmos diante dele. Precisamos aprender a orar. Sabe, talvez se você estivesse diante de Jesus, um dos 12, lá você fala, Senhor, eu estou passando por isso. Mas os seus discípulos olhavam ele orando e falavam, Senhor, ensina-nos a orar. O valor de aprender a estar diante, o valor de aprender a orar. Jesus não orava, ele tinha uma vida de oração. Meus irmãos, ele passava horas e horas e horas e horas e horas e horas orando. Horas. Teve uma ocasião que ele orou em torno de 8 horas na madrugada, depois de um dia cansativo.
Jesus, ele orava, a vida dele girava em torno da oração, não era a oração que girava em torno da vida dele, a vida dele girava em torno da oração, girava em torno de buscar a vontade do Pai, girava em torno de fazer aquilo que era valor para o Pai, girava em torno de estar diante do seu Pai. Será que as nossas vidas têm tido como centro o nosso Pai? Ou será que o centro das nossas vidas tem sido nós mesmos? O meu eu, a minha necessidade, aquilo que eu preciso, aquilo que está acontecendo comigo hoje. Meus irmãos, sabe o que nos diferencia? Existem inúmeras religiões hoje, pessoas, inúmeras crenças, todo mundo reza, ora, faz, é verdade ou não é? É orar, é tudo, mas sabe o que nos diferencia deles? Sabe a coisa que nos diferencia deles? Não são as nossas orações, e sim o nosso Pai que responde às nossas orações. Abra sua Bíblia comigo, 1 Reis capítulo 1, 1 Reis 18. 1 Reis 18. Sabe, meus irmãos, o que nos diferencia é o Deus, é o nosso Pai, é a quem seguimos e servimos, é a quem nós reconhecemos como Pai. Aqui em 1 Reis está relatado Elias e os profetas de Baal, aonde foi colocada uma situação e eles precisavam orar. E Elias observou aqueles profetas orar, e o Deus que respondesse com fogo, este era o Deus verdadeiro. E ele mostra os profetas de Baal se batendo, fazendo um monte de coisa. E depois Elias ora. E Elias ora, e o Deus de Elias naquele momento responde como fogo. Resumindo a história, mostra que o nosso Deus é o Deus que responde às nossas orações. Mostra que o Deus a quem você serve, Ele está com seus ouvidos atentos a ouvir aquilo que você fala com Ele. E meus irmãos, muitas vezes, nós não temos reconhecido aquilo que Deus é nas nossas vidas e nós não oramos. Sabe por que muitas vezes nós não temos vida de oração? Porque nós não reconhecemos. Tudo é mais importante, tudo. Mas quando nós temos os nossos olhos voltados ao nosso Senhor e dedicamos a nossa vida diante dEle, dedicamos o nosso tempo diante do Senhor. Presta atenção, hoje, o que tudo compete para você não ter vida com Deus: televisão, celular, compromissos às vezes que são irrelevantes, tudo compete. O século, o mundo que nós vivemos hoje, ele nos oferece muita coisa, muita coisa. Você começa a orar 10, 15 minutos, no 16º minuto já a tua cabeça já está girando em torno de outras coisas. Por quê? Porque nós vivemos numa época que nossa mente é bombardeada. Se eu e você não tivermos como prioridade buscarmos o nosso Pai, o Pai Nosso, olharmos para Ele, nós só vamos fazer orações vãs, orações vazias, orações que diz que temos que fazer. Por exemplo, eu vou na igreja, então você vai na igreja, você tem que orar. Então eu fui e orei.
Meu papel hoje eu fiz. Mas quando nós entendemos que Deus é o nosso Pai, e Ele está atento a ouvir as nossas orações, meus irmãos, o Senhor faz grandes coisas nas nossas vidas, porque o Pai aguarda o Filho no lugar secreto. E Jesus fala: fecha a porta e ore ao seu Pai. Está relatado em Mateus capítulo 6, verso 6. Feche a porta e ore a seu Pai. Em todo tempo Jesus nos aponta ao Pai. E meus irmãos, nós temos orado, jejuado aí durante, hoje é o 14º dia. Quarto, é isso mesmo? 14º dia. Eu não sei como você tem encarado isso. Não sei como você tem... é mais uma campanha de jejum e oração. Sempre tem. A próxima participe. Sempre tem. Eu não sei como você tem abraçado esse desafio. Eu não sei se você tem colocado pessoas como objetivo de oração, como projeto. Mas, meus irmãos, o nosso Pai, o seu Pai, o meu Pai, o Pai que te vê em secreto, Ele está aguardando a tua voz subir até diante dEle. Ele está aguardando a tua voz subir diante dEle. Será que nós temos enxergado Deus como Pai? Será que nós sabemos orar? Eu me pergunto direto. Um dia eu estava conversando com o pastor Edivaldo, ele colocou essa situação. Será que eu sei orar? Será que eu sei orar? Será que eu estou fazendo isso? E eu me vi essa pergunta martelando na minha cabeça. Será que eu sei orar? Irmãos, é só a gente olhar para Deus como Pai, não como Deus. Ele é Deus, Ele é Senhor, absoluto, soberano, poderoso, Criador de tudo, dos céus e da terra, mas Ele é meu Pai. Como o filho se comporta com o pai? O filho chora diante do pai. O filho abre o coração diante do pai. O filho é ele mesmo diante do pai. O filho não esconde as coisas do pai, o filho mostra aquilo. O pai olhou para o filho, ele já sabe o que está acontecendo. Por quê? Porque ele é pai. E meus irmãos, eu queria nessa manhã desafiar você, a você começar a olhar ao seu pai, a começar a orar diferente, a olhar a Deus como Pai. Se coloque de pé no seu lugar.